estivemos falando no domingo passado, quanto tempo mais ou menos Jesus caminhou depois de ressurreto, antes da ascensão? 40 dias, certo? Então, quando você lê esses últimos capítulos dos evangelhos, João praticamente, eu acho que são 2 capítulos, e os demais se resumem em apenas um capítulo. Você lendo aquele relato, a impressão que se dá é que aconteceu tudo num dia só, né? Jesus aparece, ressuscita, aparece e já no mesmo dia acontece a ascensão. Então, só à luz dos 4 evangelhos você consegue ter uma ideia mais abrangente de que não foi isso o caso, né? Não foi esse o caso. Pelo contrário, Jesus ficou 40 dias aparecendo. E uma das coisas que a gente vai trabalhar hoje também é que era uma coisa interessante, né? Porque Jesus ele aparecia e desaparecia, né? Aparecia e desaparecia. Então, a mente dos apóstolos, né? Como é que ficaram nessa situação toda, né? Porque por que não dá um discipulado integral de 40 dias ali, né? Então são as coisas em Deus. Mas vamos lá, continuando então. Foi um período de 40 dias, ok? Em várias aparições, não somente uma, mas várias aparições. Achei que fosse para mim que estava trazendo lá. Já ia agradecer, já. Amém. Amém. Então nós estamos trabalhando a questão do relato de Jesus, quando ele aparece para os 2 discípulos no caminho de Emaús. E aí tem uma coisa interessante ali que fala a partir do versículo 27, continuando a partir do versículo 27. Lucas 24, a partir do versículo 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Amém? Então, Jesus dá essa espécie de discipulado integral para os discípulos nesse momento, explicando desde Gênesis, certo? Passando por todos os livros do Antigo Testamento, Salmos e os profetas, o que esses livros falavam a respeito dele. Então, o que eu falei domingo passado é que a hermenêutica do Antigo Testamento sempre deve ser à luz do Novo Testamento. Então toda a interpretação do Antigo Testamento se faz à luz do Novo Testamento e nunca o contrário, ok? Você não lê o Novo Testamento à luz do Velho Testamento, porque daí muita gente acaba caindo em alguns erros teológicos. Por que isso? Por que você não faz o contrário? Por que você faz uma leitura do Antigo Testamento à luz do Novo Testamento e não o contrário? Alguém chuta aí? Muito bem, dona Mariana. Porque o Novo Testamento é a revelação completa. O Antigo Testamento estava num processo de revelação, ok? Você não pode ler Gênesis e ler Gênesis como uma revelação completa. Ela é uma revelação progressiva. Todo o Antigo Testamento é uma revelação progressiva, até mesmo acerca do Messias, certo? Isso se concretiza em Jesus, tanto é que os apóstolos ficam meio perdidos, ali não entendendo muita coisa, certo? Só depois ainda, por meio dos apóstolos, que a revelação foi completa, em especial por meio do apóstolo Paulo, que recebeu da parte de Deus, do próprio Deus. Então, o interessante em Paulo é isso, porque Paulo não teve um discipulado como os demais apóstolos tiveram, né? Paulo não caminhou com Jesus durante esses 3 anos e meio, mais ou menos, em que Jesus discipulou os seus apóstolos. Mas Paulo, de alguma forma, ele teve um discipulado direto da parte de Deus. Deus revelou a sua vontade, revelou questões ligadas a questões da doutrina da fé cristã diretamente para o apóstolo Paulo. Amém? Então Jesus também, de alguma forma, acabou fazendo esse tipo de discipulado para os apóstolos ali nesse momento, para esses 2 discípulos. Versículo 28. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu-o a eles.
Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Eu acho tremendo essa questão essas questões internas do texto, em que a gente muitas vezes passa os olhos por cima e a gente não acaba não percebendo. Por exemplo, essa questão de que eles estavam o tempo todo conversando com Jesus, porque foi todo um caminho, sentam à mesa com Jesus, conversam com Jesus, e eles não tinham reconhecido Jesus naquele momento. Como pode? Ele estava ali fisicamente, presente, olhando cara a cara, e não reconheciam Jesus. Por que isso? Por que Deus em alguns momentos se oculta para eles e em outro momento Ele se revela a eles? São questões que a gente tem que pensar diante da soberania de Deus. Por que você conhece Jesus? E por que você não está numa situação em que você, apesar de um dia ter ouvido falar dele, hoje você não teria conhecido ele numa relação pessoal com ele? É uma revelação clara da parte de Deus, que até mesmo para conhecer Deus é preciso revelação da parte dele. Deus precisa se revelar para mim e para você, senão a gente não o reconhece. É por isso que tanta gente não reconhece Jesus. É por isso que tanta gente troca Jesus, inclusive, por outros, e não o tem como Senhor das suas vidas. Então, o fato de você ter Jesus na sua vida, como Senhor e Salvador da sua vida, é revelação da parte de Deus para o teu coração. Deus se revelou ao teu coração. Deus te deu a graça de reconhecer Jesus na sua vida, sem a qual você não teria reconhecido. Os apóstolos estão ali, caminhando com Ele, vendo Ele, falando com Ele, não conseguem reconhecê-lo. Só conseguem reconhecer no momento em que Ele abre os olhos deles para isso. Então eles o reconhecem. Então os olhos deles foram abertos. Olha só, os olhos deles foram abertos. Amém? De onde vem essa capacitação que abre os olhos deles para que eles enxergam alguma coisa? Da parte de quem? De Deus. Amém? É Deus quem revela, é Deus quem abre os olhos deles, e eles então o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Eu acho interessante isso, né? Ele está ali, se revela e de repente, simplesmente desaparece diante dos olhos deles. Versículo 32, perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? É tremendo esse poder que vem da parte da palavra de Deus. Quando Jesus falava no coração deles, o coração deles queimava, o coração deles era tocado de alguma forma. Amém? Quando Jesus fala, quando a pessoa tem de alguma forma o contato com a palavra que vem da parte de Deus, o coração dela não queima, alguma coisa errada está acontecendo. Essa pessoa não está recebendo da parte de Deus a graça para entender algumas coisas. Então, se você, ao ouvir a palavra de Deus, o teu coração queima diante dela, saiba de uma coisa: você está recebendo graça para isso. Amém? Graça pura por isso. Não sei quantos de vocês, antes de se converter, talvez um dia tenha lido a Bíblia e não entendeu nada. Aconteceu com vocês isso? Alguém pode dizer: na minha situação até hoje é assim. Acho que tem gente que até hoje está nessa, né? Comigo era assim. Fui criado na igreja e parecia que eu lia a Bíblia e não entendia nada. Eu só comecei a ter uma compreensão da Bíblia, no momento em que Jesus entrou na minha vida, em que o Espírito Santo de Deus trouxe luz no meu entendimento, e a partir de então eu passei a compreender progressivamente as coisas com relação à palavra. Aconteceu com mais alguém isso? Aqui? Ou foi só comigo? Se aconteceu com mais alguém, levanta a mão. Quem mais? Amém? Que antes lia, não entendia nada, só passou a entender a partir de um ponto em que Jesus vem habitar no coração. Eu não estou dizendo que a gente simplesmente recebe assim, no momento em que a gente recebe o Espírito Santo, todo o conhecimento da palavra automaticamente é recebido. Não. Mesmo o conhecimento da palavra, ele é progressivo. Ele vai acontecendo aos poucos. Aos poucos o nosso entendimento vai se abrindo para compreender questões mais profundas que a princípio a gente não entende.
A primeira coisa que eu e você precisamos entender, e com certeza foi o que cada um de vocês entendeu, foi que Jesus morreu por cada um de nós. Essa foi a primeira coisa que a gente entende, que Jesus morreu por mim, morreu por cada um de nós. É a primeira coisa. A gente nem entende muito sobre essa questão de graça. A questão da graça é uma questão que a gente vai entender depois. Não é assim? Poucos, quando se converte, têm a compreensão da graça à primeira mão. Geralmente vai entender a graça, vai saber lidar com a graça só depois. Primeiro ele entende que foi salvo, que Deus lhe deu graça para se colocar numa posição de salvo por meio do sacrifício de Jesus. E aí, a partir do momento que ele se encontra nessa posição, às vezes nem sempre ele consegue, por exemplo, lidar com o próprio pecado. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Eu acho interessante essa questão de que eles já estavam voltando à sua rotina, né? Jesus os chama para caminhar com ele durante 3 anos. Jesus ressuscita, aparece para eles, fala algumas coisas, desaparece, e eles voltam para as suas rotinas. Eles eram pescadores antes de conhecer Jesus. Depois que Jesus reaparece e fica nesse negócio de aparece, desaparece, aparece, desaparece, eles simplesmente voltam para as suas rotinas. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Novamente, eles estão diante dele e eles não conseguem reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, olha que interessante, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Eu acho interessante isso. Jesus pede comida para eles. Eles falam, pede peixe. Eles falam, não temos. Eles então vão pescar. Pesca ali daquele ladinho. Eles vão lá, pescam. O texto fala que eles não conseguem recolher, tão pesada que tinha ficado a rede. Pedro pula no mar, vem na direção de Jesus. Quando ele chega diante de Jesus, o que tem ali? Uma fogueira e uns peixinhos assados. De onde veio esses peixes? De onde veio? Sei. A gente começa a acreditar que o Evangelho de Tomé, que é o Evangelho da infância de Jesus, que é um Evangelho apócrifo, falava que Jesus, quando era criança, Jesus pegava barro, fazia passarinho de barro, assoprava esse passarinho e virava um passarinho de verdade. Isso eu não estou falando que é verdade, isso estou dizendo que o Evangelho da infância de Jesus falava isso. Estou começando a acreditar que Jesus fazia peixe até de areia, se ele quisesse, né? Acho que ele deu uma esfregadinha na areia ali e fez uns peixinhos assados na areia ali. Agora, uma coisa interessante também, eu quero que vocês guardem essa questão que Jesus estava diante de uma fogueira, certo? Havia uma fogueira ali. Continuando. Disse-lhe Jesus: trago alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros.
Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Quando Jesus ressuscita, uma das coisas que ele fala para aquelas mulheres é: vai e fale aos meus discípulos e a Pedro. Fale aos meus discípulos e a Pedro. E a Pedro. Jesus, de alguma forma, queria lidar com Pedro de uma forma diferente. Por quê? Havia acontecido um evento antes da crucificação. Pedro havia passado por uma experiência e ele estava tendo que lidar com essa experiência mesmo diante dos seus discípulos. A vergonha de ter feito um compromisso diante daqueles homens e falado que jamais iria negar o Senhor Jesus. Ele disse que daria a sua própria vida, se assim fosse necessário, que ele seguiria Jesus até mesmo diante da morte. E é quando Jesus fala para ele: Pedro, antes do galo cantar, você me negará 3 vezes. E o interessante é que todo o evento, quando acontece de Pedro negar Jesus, acontece lá em João 18:18, uma coisa interessante. Fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecer. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Quando Pedro nega Jesus 3 vezes, ele estava diante de uma fogueira. E olha só como Jesus prepara um ambiente. Primeira coisa, ele fala de modo especial: olha, avisa eles, mas avisa especialmente Pedro, que eu quero vê-lo. Que mesmo diante de tudo o que aconteceu, porque o texto lá fala que quando Pedro o nega, o texto fala que Jesus olha para ele. Os olhos de Pedro e os olhos de Jesus se encontram no momento em que ele o está negando. E aí eu fico pensando, o que se passou na cabeça de Pedro nesse momento? Quando Pedro escuta: Pedro, Jesus quer falar com você. Talvez na cabeça de Pedro seria: será que eu vou ter que agora passar por algum tipo de vergonha pública? Será que Jesus vai me humilhar diante de todo mundo, demonstrar ainda de todas as pessoas a fragilidade do meu caráter, daquilo que eu sou? E aí, assim como Pedro estava diante de uma fogueira quando negou Jesus 3 vezes, ele estava novamente diante de uma fogueira. E assim como Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus pergunta para ele 3 vezes: Pedro, você me ama? Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. Jesus pergunta novamente: Pedro, você me ama? E ele responde: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus pergunta uma 3ª vez: Pedro, você me ama? E o texto fala que Pedro fica triste, se entristece, porque Jesus estava perguntando pela 3ª vez. E ele responde: Senhor, você sabe que eu te amo. E o processo de cura no coração daquele homem acontece. Jesus não estava interessado em mais nada. Jesus sabia das promessas que ele havia feito antes de ele negar. As mesmas promessas de que nunca o deixaria, que jamais o abandonaria, que daria sua vida por ele.
E ele fracassa. Ele fracassa. E agora ele está novamente diante de uma mesma situação em que Jesus pergunta: você me ama? E ele responde: sim, eu te amo. Ali no texto, no grego, hoje dando uma lida nos comentaristas, algumas pessoas fazem diferenciação de duas palavras, que é a palavra ágape e a palavra filéu, no grego. Jesus, as duas primeiras vezes, ele pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? E esse amor que está ali é ágape. Você me ama com amor ágape? E Pedro responde: eu te amo com amor filéu. Que alguns interpretam que filéu é um tipo de amor menor, um tipo de amor mais de nível humano, mais relacional, mais de amizade. Olha, eu te amo como um amigo, mas o meu amor por você não é um amor ágape. E aí Jesus pergunta novamente: Pedro, você me ama? E novamente ele pergunta ágape. Pedro novamente responde: filéu. E então a terceira vez que Jesus pergunta, com amor filéu. E aí Pedro responde: eu te amo com amor filéu. Mas ali Champlin, quando ele olha para o texto, ele fala que isso não é uma questão fechada, porque em todo o Novo Testamento há outros textos em que Jesus, por exemplo, fala do amor do Pai por ele e usa o termo amor como filéu. Então, se amor filéu é um amor de segunda categoria, Jesus está dizendo então que o amor do Pai por ele é um amor de segunda categoria. Então isso daí não é uma questão fechada. Então nem por isso eu quis tratar essa questão com essa diferenciação. E a conclusão de Champlin é que não tem essa diferenciação clara no grego. Tá certo? Porque eu já vi muita gente pregando, inclusive fazendo sermões em cima disso. Mas o que importa aqui é essa questão de que Pedro tem a oportunidade de 3 vezes reafirmar o seu amor por Jesus. E para Jesus basta. Ele não está preocupado com o quanto você triunfa no mundo, fazer o que quiser, que não dá nada. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a forma como Deus nos enxerga, como a graça se estende para cada um de nós, é essa graça, que todo o tempo a oportunidade está estendida diante de Deus, diante dos nossos fracassos. Porque se não fosse assim, meus queridos, eu era o primeiro a ir embora, sair daqui nesse momento e nunca mais voltar. Se eu fosse olhar para o meu fracasso, para a minha própria vida, para quem eu sou no meu dia a dia. E a gente olha para a vida de Jesus, é isso. E eu acho tremendo ele propiciar. Não sei se realmente isso foi intencional ou não, mas por coincidências ou não, o ambiente se fez praticamente o mesmo, diante de uma fogueira. E por que 3 vezes? Por que não uma única vez? Por que precisava perguntar 3 vezes? Para que fosse reafirmado aqueles 3 momentos em que Pedro negou ele, negou o amor, negou o senhorio dele na sua vida. Ele tivesse a oportunidade de confirmar novamente na sua vida que ele amava Jesus, apesar dele mesmo. Ele amava Deus, apesar dele mesmo. Acho que essa é a minha oração todos os dias. Quando eu vou orar, falo: Deus, obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pela vida, pela salvação, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, apesar de mim mesmo. Sempre as minhas orações de gratidão, de louvor a Deus, e por tudo que Deus faz, e por meio de Ele fazer qualquer coisa por meio de mim, de me usar de alguma forma, sempre termina: apesar de mim mesmo. Apesar de mim mesmo. Apesar de mim mesmo. Apesar de nós. Apesar de quem somos. O amor dele se estende todos os dias. Amém. Amém, meus queridos. Amém.
Versículo 18, para encerrar. Digo-lhe a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não desejaria. Segundo a tradição, Pedro ficou cego nos últimos dias da sua vida. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Este era o que se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Então este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. E olha que coisa poderosa. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Você consegue ter noção disso? De que nós não temos praticamente nada diante disso, dessa realidade, da revelação dos feitos de Jesus. Não estou dizendo dos seus ensinos, mas estou dizendo dos seus feitos durante aqueles poucos anos em que ele caminhou com os seus discípulos. Os livros que nós temos hoje, apesar daquele tempo eram pergaminhos, mas ainda assim, somente os evangelhos, somente o livro de João não coube tudo, nada diante de tudo aquilo que ele fez. E aí quando a gente entra para a história de Atos dos Apóstolos, você vê a continuidade dos feitos do Senhor Jesus por meio da sua igreja, e que termina Atos dos Apóstolos e a igreja entra na sua história durante todos esses 21 séculos de história. O Senhor Jesus continua fazendo por meio da minha vida e da tua vida os seus feitos. E aquilo que é mais poderoso, transformando vidas, transformando a minha vida, a tua vida, apesar de nós mesmos, todos os dias nos transformando pela sua graça e misericórdia. Não sei se você entrou aqui nessa noite hoje, quanto você tem lidado com a graça, o quanto você tem compreendido essas questões da graça, diante do erro, diante da decepção, da falha. Eu queria dizer para você hoje que, assim como Pedro, só tem uma coisa que importa em tudo isso: se você ama a Deus, se você ama o Senhor Jesus e está disposto, apesar de si mesmo, a caminhar até o fim. Sempre eu digo isso quando eu converso com alguém que fez alguma coisa e está se culpando e querendo, às vezes até mesmo, desistir de tudo. Eu sempre falo isso: não, continue, levante. Foi só uma briga, apanhou, acontece. Nem sempre a gente vence, nem sempre, mas é isso. Continue, levante. E se amanhã cair de novo,
Levante e continue. É assim que eu lidei com vários homossexuais no nosso meio. Gente que vinha e às vezes recaía na questão, e voltava, recaía, se levantava novamente, recaía. Às vezes recaía e não conseguia mais voltar. É assim que eu lidei com cada pecado também na sua heterossexualidade, porque não é diferente diante de Deus. Amém, meus queridos? Feche seus olhos. Senhor Jesus, assim como foi com Pedro, Senhor, acontece com a gente, Deus, todos os dias. A gente tropeça, a gente decepciona a nós mesmos, a gente decepciona pessoas, a gente é tão fraco, tão carne, Deus. A gente muitas vezes, Senhor, passa pelo fogo, Deus, e nos queimamos. Mas obrigado, Deus, que a nossa segurança, nossa salvação é um projeto que se iniciou no Senhor. Caminho do Senhor. E se completará no Senhor. Obrigado, Deus, porque a única resposta necessária é o nosso amor por Ti. No quanto a gente de fato se apega nessa realidade do Teu amor por cada um de nós. E ainda que apesar de nós, Deus, a gente insiste crendo, se levantando, caminhando, e aos poucos, Deus, a nossa fé vai se fundamentando cada vez mais, se fortalecendo, amadurecendo. Obrigado, Jesus, por tamanha graça em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado porque, assim como o Senhor disse e a Pedro, nessa noite o Senhor pode dizer o nosso nome. Assim como ontem a gente fez coisas que desagradam o Teu coração, o Senhor hoje nos pergunta se nós o amamos. A nossa resposta é sim, Senhor Jesus. Nós o amamos, conscientes de que nós o amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Absolutamente conscientes disso, Senhor. Que se existe algum amor em cada um de nós por Ti, é porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado por nos amar, Jesus, por nos colocar nessa condição. Em Teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Deus os abençoe, meus queridos. Tenham todos uma semana abençoada em Cristo Jesus.